As reações cutâneas a medicamentos são espectrais. Você sabe reconhecer cada doença? Meu nome é Amanda Tauana, eu sou médica dermatologista e hoje a gente vai aprender um pouquinho mais sobre as farmacodemias. Os medicamentos já são usados na medicina há longos anos. A gente pode utilizar um medicamento pela via tópica, pela via oral, intramuscular, endovenoso e nos ajudam em muitas patologias. Mas infelizmente os medicamentos eles podem causar reações no nosso corpo. E essas reações, a gente tem que entender qual é o medicamento que provavelmente está causando aquela reação medicamentosa. Por isso, é muito importante a gente fazer uma história clínica detalhada com o nosso paciente e estabelecer uma linha do tempo para entender como foi que os medicamentos estão sendo introduzidos na vida daquele paciente e há quanto tempo ele usa cada uma das drogas. Inclusive, as medicações de uso esporádico, como por exemplo uma dipirona para dor de cabeça, que muitas vezes o paciente nem associa e pode fazer uso de forma esporádica para uma dor. Então, pensem comigo, um idoso que tem hipertensão, que já faz uso de um antihipertensivo há 20 anos. Recentemente, há 2 meses, ele iniciou um anticonvulsivante e passou a apresentar lesões dermatológicas. Na sua cabeça, qual é o medicamento que provavelmente está causando aquelas lesões? Isso mesmo. Provavelmente o agente causador é a droga que foi iniciada mais recentemente. Mas isso não descarta a possibilidade de uma droga que já está introduzida no paciente há muitos anos de causar uma reação medicamentosa. E para a gente entender as farmacodemias, é importante a gente entender que existem 2 grandes grupos de mecanismos de ação. E quais são eles? São as reações previsíveis, que não envolvem mecanismos imunológicos, ou seja, as reações previsíveis não imunológicas, na qual elas correspondem à maioria das reações medicamentosas, 80%. Elas são dose dependente e estão relacionadas com as funções farmacológicas dos medicamentos. E vale ressaltar que elas ocorrem em indivíduos normais. Por exemplo, eu, Amanda, se eu tomo muito mais comprimidos de uma certa medicação, eu posso ter um efeito colateral como a superdosagem, que é o quê? Aumentar a capacidade do nosso paciente de metabolização. Outro exemplo das reações que são previsíveis é o efeito colateral. A gente sabe que os pacientes que estão fazendo uso da isotretinoína para acne grau avançado, ou para aquela acne que é resistente ao tratamento tópico e ao uso de antibióticos, a gente pode usar o quê? A isotretinoína. E como efeito colateral bastante conhecido da medicação, mais de 90% dos pacientes vão apresentar uma queilite, um ressecamento labial, ou seja, é uma reação medicamentosa que eu já espero. Outro exemplo de mecanismo de reação que é previsível é a teratogenicidade. A gente sabe que os pacientes que estão fazendo uso de isotretinoína, principalmente esses, a gente tem que ter cuidado com a teratogenicidade, na qual mulheres que estejam em idade fértil precisam utilizar o anticoncepcional associado no tratamento, para que a gente não tenha uma criança com má formação. Então, é muito importante a gente lembrar já dessas contraindicações a esse medicamento. Outro grupo que vocês também precisam saber são as reações o quê? Imprevisíveis. Então, não tenho como prever se elas vão acontecer ou não. Por quê? Porque elas independem da dose. Não tem relação com a ação farmacológica da nossa droga, e sim com o metabolismo e a eliminação da mesma. Um exemplo desse tipo de mecanismo de reação é a idiosincrasia, no qual a gente vai ter um quadro no nosso paciente diferente da ação farmacológica daquela droga. Como, por exemplo, a prometazina. A gente espera que ela tenha uma ação que é sedativa, mas alguns pacientes, quando fazem uso daquela medicação, podem apresentar um quadro de acatisia motora e ficarem agitados. Tem como eu prever? Não. Vamos agora, propriamente, para as doenças que são reações alérgicas. E a gente vai começar com o exantema. O exantema, como a gente pode ver nessa imagem, é importante a gente entender esse grupo. Por quê? Porque é a reação cutânea a medicamento mais comum. Ele tem 2 tipos. Aquele morbiliforme, no qual a gente tem pele sã entremeada ao longo do exantema. E temos o escarlatiniforme, que vem exatamente da escarlatina, no qual a gente vai ter um exantema difuso e uniforme. Ou seja, eu não vou ter pele sã entremeada na vermelhidão do meu paciente. Então, a gente sabe que os exantemas, eles na infância, são principalmente de etiologia viral. Enquanto nos adultos, por fazer mais medicação, serem pacientes com polifarmácia, os exantemas são principalmente causados pelos medicamentos. Então, do ponto de vista medicamentoso, na infância, os exantemas correspondem apenas a 10 a 20% causados por medicamento. E esse número aumenta muito nos adultos. Por quê? Porque já corresponde a 50 a 70%. E vale ressaltar que o surgimento do exantema não acontece de forma imediata. Acontece de 7 a 14 dias após a introdução da droga. Ou seja, o paciente começou a tomar de 1 a 2 semanas anteriormente ao aparecimento do quadro dermatológico. Mas falando em aparecimento do quadro dermatológico, é importante a gente ressaltar que ele tem um início mais precoce, ou seja, mais rápido na reexposição. Então, o paciente, quando ele é reexposto àquela mesma medicação, ele pode ter o quadro dermatológico de forma mais precoce do que de 1 a 2 semanas, como na primeira exposição. E como é que clinicamente nosso paciente vai se manifestar? Com máculas eritematosas de distribuição simétrica, que vai se iniciar no tronco e membros superiores e vai tender a ter uma progressão confluente. Raramente o exantema vai acometer as mucosas e recebe até um nome especial, que é enantema, certo? Então, quando ele pega as mucosas, ele recebe o nome de enantema. O nosso paciente, com exantema, ele pode apresentar sintomas sistêmicos, como, por exemplo, prurido, a famosa coceira, e febre baixa. Então, é importante a gente se atentar para os sintomas sistêmicos que podem até indicar uma evolução para uma reação mais grave. E essa aula vai ser um pouco fácil em relação aos tratamentos. Se eu tenho uma reação medicamentosa causada por um fármaco, o que eu tenho que fazer para melhorar o quadro do meu paciente? Retirar a droga, fazer a suspensão da droga. E claro que, além de retirar a medicação, a gente vai dar sintomáticos para o nosso paciente, como os antihistamínicos para melhorar o quadro de prurido, ou ainda a aplicação de corticoide tópico de baixa, média ou alta potência, e ainda corticoide oral, naqueles quadros onde a gente vai ter gravidade ou ainda que estão evoluindo para uma piora. Para quê? Para que a gente evite que esse exantema pode se tornar uma reação farmacológica grave. Em relação ao segundo grupo, a gente vai aprender agora sobre o eritema multiforme. Mas o que é esse eritema multiforme? É uma erupção cutânea que pode ter causa por medicamento, drogas ou infecções. Então, do ponto de vista etiológico, a gente pode ter várias causas, como a infecção pelo vírus da herpes. Reparem que está em letra maiúscula, então ela tem uma grande importância epidemiológica. Pode ser causado também por hepatite C, tuberculose, infecção por micoplasma, ou ainda causa medicamentosa. Entre os medicamentos mais associados, a gente tem quem? Os anticonvulsivantes, os antibióticos com destaque do grupo das sulfas e os anti-inflamatórios não esteroidais. Mas preste atenção, vou falar agora uma pegadinha que vocês não podem esquecer.
para o eritema multiforme, a gente sabe que a causa mais comum são as infecções. Então, apesar de estar aqui na aula de farmacodermia, quando cair lá na sua prova, lembre-se de duas causas principais, as infecções e as medicamentos. Então, vamos lá, continuar então sobre o quadro clínico do eritema multiforme. O que o paciente vai apresentar? Gravem, uma lesão em alvo, exatamente, aquele alvo do tiro ao alvo, porque a gente vai já ver como se manifesta no nosso paciente. Mas a gente pode apresentar também o quê? Lesões urticariformes, que a gente também vai aprender um pouco sobre a urtica, e lesões bolhosas. Então, a gente teria um eritema multiforme bolhoso. E o que a gente vai observar? Essas lesões em alvo, como vocês podem ver aqui, ó, nessa mão. Vocês estão vendo como parece um alvo, literalmente. Então, quando vocês verem no paciente de vocês, não esqueçam, eritema multiforme, que pode ser causado principalmente por infecções, mas pode ser uma farmacodermia. E é importante você estabelecer uma história clínica bem detalhada do seu paciente. E aqui, só pra gente ver esse outro aspecto dessa reação a medicamentos e o quadro clínico. Mas vocês lembram que eu falei que tinha reações medicamentosas graves? Isso mesmo, vocês precisam conhecer essas reações medicamentosas graves. E a gente não poderia deixar de falar de duas que caem muito nas provas, que é a síndrome de Stevens-Johnson e a necrólise epidérmica tóxica. Falando dessas duas doenças, a gente sabe que elas são espectro da mesma doença. Mas Amanda, o que é que vai diferenciar a NET da Stevens-Johnson? A gente sabe que no Stevens-Johnson o descolamento é até 10% da superfície corpórea do nosso paciente, enquanto a NET, esse acometimento é acima de 30% da superfície corporal do nosso paciente. Ou seja, menor do que 10% vai ser Stevens-Johnson. Mais do que 30% é o quê? NET. Então, vocês não podem esquecer que o grau de descolamento da pele vai ajudar no prognóstico do nosso doente. E quando a gente fala de NET e Stevens-Johnson, a principal causa é a etiologia medicamentosa, mas a gente pode ter associado a infecção viral também. Falando do Stevens-Johnson, é importante a gente saber um quadro epidemiológico muito importante, que os pacientes que são HIV positivo, eles têm a tendência a ter maior incidência de NET. Do ponto de vista de medicamento, qual a droga que a gente não pode esquecer? Os anticonvulsivantes. E para os adultos, a gente sabe que a carbamazepina é a droga mais frequente em NET e Stevens-Johnson para os adultos entre os anticonvulsivantes. E nas crianças, pegadinha, tá? É a idantoína. Então não esqueçam, NET e Stevens-Johnson, a gente vai lembrar dos anticonvulsivantes, que nos adultos destaque para a carbamazepina e nas crianças a idantoína. Então, vale a pena reforçar. Vou ser repetitiva mesmo, porque cai na prova. Síndrome de Stevens-Johnson, a gente sabe que é o quê? Menos de 10% da superfície corporal. NET, a gente sabe que é acima de 30%. Então, para diferenciar as reações cutâneas a medicamentos, a gente tem que saber o quanto do nosso paciente está acometido. Amanda, mas deu um bolo na minha cabeça. Menos que 10, Stevens-Johnson. Mais do que 30, NET. E quem está entre 10 e 30%, a gente chama exatamente interposição. E a gente vai acompanhar para poder o paciente não evoluir para uma NET. Seguindo no Stevens-Johnson e NET, a gente sabe que como vão ser as lesões cutâneas. Nós sabemos que o paciente pode apresentar máculas eritematosas, eritemato-purpúricas ou ainda em alvo atípico, como no eritema multiforme. O paciente pode apresentar lesões mucosas, então é super importante a gente fazer o acompanhamento do nosso paciente. Por quê? Porque a gente pode ter lesão ocular, que podem deixar sequelas graves para o paciente. Além disso, a gente vai ter o quê? Lesões anogenitais, que podem acometer o paciente e levar até uma retenção urinária e uma parafimose. E lembrar que a síndrome de Stevens-Johnson e a NET, elas vão ter sinal de Nikolsky positivo. Mas Amanda, eu nunca aprendi o que é esse sinal de Nikolsky. O que é? É exatamente o descolamento cutâneo quando a gente faz pressão na área acometida. E nesse sentido, é importante a gente não esquecer que o nosso paciente de exantema, de eritema multiforme, se não acompanhado, pode evoluir para uma forma grave, como a Stevens-Johnson e a NET. E a gente vai ter esse descolamento cutâneo, como a gente pode observar nessa imagem. O que a gente não pode esquecer, é muito, muito importante você aprender que o sinal de Nikolsky também é positivo. Nikolsky eu aprendi que são lá nas doenças bolhosas. Então ele pode estar presente nos pênfigos, pode estar presente na NET e pode estar presente na síndrome da pele escaldada. E aí, um diagnóstico diferencial é que na NET, na Stevens-Johnson, o Nikolsky vai estar positivo apenas na pele acometida. Já na síndrome da pele escaldada, que tem etiologia bacteriana, a gente sabe que o Nikolsky vai ser positivo, tanto na área sã quanto na pele acometida. Então é importante vocês não esquecerem desse sinal semiológico. Seguindo na Stevens-Johnson e NET, como é um quadro grave, ele pode ter complicações para o nosso paciente. Se eu tenho uma perda da nossa barreira cutânea, a gente sabe que a pele faz esse intermeio entre o meio interno e o meio externo. Então o nosso paciente, ele pode ter o quê? Uma perda do balanço hidroeletrolítico. Então um paciente com quadro de farmacodermia grave, ele é um paciente que deve ser monitorizado e que deve ir num ambiente de intensiva. Então, por quê? Porque ele pode ter um risco de ter hipovolemia, ele pode ter uma insuficiência pré-renal por diminuição do volume circulante ou ainda renal pela ação da própria droga no rim. E a gente tem que lembrar que um paciente que perde essa barreira cutânea entre o meio interno e o meio externo está mais propenso a infecções. E, sabendo que é um paciente grave, uma das principais causas de óbito é a sepsemia. Então, a mortalidade do nosso paciente, tem como eu prever quais são os pacientes que têm maior risco de evoluírem para o óbito? Do ponto de vista estatístico, o Stevens-Johnson tem uma mortalidade de 5%, enquanto a NET, a mortalidade é de 30% a 50%. E aí fizeram o quê? Um score para nos ajudar a avaliar o prognóstico do nosso paciente. E esse score é o SCORTING. Mas quais são os fatores de risco que eu devo avaliar no meu paciente para saber se ele tem uma maior chance de evoluir para o óbito? Vamos aprender. Vamos fixar esses possíveis fatores prognósticos. Idade maior do que 40 anos. Frequência cardíaca maior do que 120. Presença de malignidade associada. Um acometimento maior do que 10% de superfície corpórea. Alteração da função renal, com ureia maior do que 28. Glicose sérica maior que 252. E o bicarbonato, quando a gente faz a gasometria, menor do que 20. Então, gravem no coração de vocês esses critérios. Idade, frequência cardíaca, malignidade, acometimento da superfície corporal, ureia, bicarbonato e glicose sérica.
Por quê? Porque quando a gente fala de Forten, quando o paciente ele gabarita 0 ou 1, ele tem a chance de 3,2 para morrer. Mas se ele começa a ter muitos fatores de risco, tendo até mais do que 5, a gente sabe que a chance de evoluir para óbito é cerca de 90%. Do ponto de vista de quadro clínico e de tratamento, mais uma vez, a gente tem que tentar descobrir qual foi o medicamento que causou aquilo no nosso paciente. Então, a gente vai tentar enxugar ao máximo a prescrição desse paciente e descobrir qual foi o fármaco que está associado ao quadro clínico. Portanto, lembrar que é um paciente grave, então a gente tem que levar para uma UTI, um centro de tratamento intensivo, fazer um suporte, esse controle hidroeletrolítico, tirar a droga causadora, fazer corticoide sistêmico, cuidar dos tópicos para poder não ter tantas sequelas, fazer curativo diário e, em alguns casos, a gente pode usar ainda para NED imunoglobulina. E é importante que, em alguns casos, você pode pedir uma biópsia para quê? Para fazer o diagnóstico diferencial com a outra doença que pode ter Nikolsky positivo, que é a síndrome da pele escaldada, que é a SSS, que tem origem bacteriana. Por que é importante? Porque aí a gente teria que entrar com antibiótico para fazer essa cobertura do Staphylococcus aureus. Então, quando a gente fala de DRESS, vocês precisam aprender a tríade dessa doença, que é o quê? Pensa comigo, sintomas sistêmicos, febre. Então, a gente tem uma tríade. O segundo, a gente aprendeu que tem lesões dermatológicas, então, erupção cutânea. E associado a isso, a gente vai ter os sintomas sistêmicos, que é o acometimento dos órgãos internos. Então, não esqueçam, gravem essa informação. Tríade da DRESS, febre, erupção cutânea e acometimento de órgãos internos. Vamos aprender agora uma pegadinha? O que vocês não podem esquecer, porque cai sim na prova. Então, pegadinha que vocês não podem esquecer. A gravidade cutânea não vai refletir a gravidade do acometimento dos órgãos internos. Então, às vezes a pele nem está acometida, mas o paciente já pode ter um acometimento de fígado muito importante, por exemplo. Então, pegadinha para vocês não esquecerem. A gravidade cutânea não vai refletir de forma diretamente proporcional os órgãos internos. Seguindo na DRESS, a gente sabe que quais outros sintomas que o paciente pode apresentar? Um edema periorbitário, que é bastante típico, e que esse paciente com DRESS, ele pode evoluir para eritrodermia. Mas o que é eritrodermia? É quando o nosso paciente ele fica completamente vermelho. Mais de 90% da sua pele é eritematosa. E existem inúmeras causas para eritrodermia, como, por exemplo, infecção, linfoma cutâneo, piora com reação medicamentosa, psorias. Então, é importante a gente fazer essa história clínica bem detalhada para poder saber que foi um medicamento que evoluiu para essa eritrodermia. Em relação a sangue, a hematologia, a gente vai ter anormalidades hematológicas com a presença de eosinófilo. Olha aí, o mesmo que tem lá no nome da síndrome, é a eosinofilia e a presença de linfócitos atípicos. Do ponto de vista de prognóstico, essa síndrome pode ter mortalidade de 10%. E o acometimento pode ser multivisceral. Então, pode pegar rim, fígado. Então, é importante a gente se atentar para os possíveis acometimentos de órgãos sistêmicos. Tá sendo queridinho nas provas, então vamos focar nessa síndrome, no qual, quando a gente fala de envolvimento sistêmico, o fígado é o órgão mais acometido, 61% dos casos. E o que a gente pode prever nesse fígado? Uma elevação das transaminases até necrose hepática. Quando a gente fala de DRESS, como outras medicações, a gente sabe que o tratamento é o quê? Retirar aquela droga da prescrição do nosso paciente. E lembrar que o principal é fazer um tratamento de suporte ao órgão afetado. Podemos adicionar também corticoide na prescrição do nosso paciente de forma sistêmica. Prestem atenção, a DRESS, ela pode ter um desenvolvimento de uma alteração da tireoide, com risco de evoluir para um hipotireoidismo. E também se atentar, porque pode evoluir para um linfoma. Mas em relação aos critérios diagnósticos para essa síndrome, gravem, porque a gente precisa entender o que faz parte dessa síndrome. 1. Pele, exantema maculopapular, 3 semanas após a introdução da droga. Temos também a presença de linfadenomegalia. Lembra da tríade? Então, um critério entra a febre. A alteração hematológica, a leucocitose entra, a eosinofilia, que também está no nome da síndrome, e a presença de linfócitos atípicos. Temos também a alteração da função hepática com as transaminases TGO e TGP maior do que 100 unidades por litro, e outro critério que é a reativação do vírus do herpes simples tipo 6. Então, são 8 critérios que vocês têm que saber. A alteração dermatológica, o exantema, linfadenomegalia, febre, que faz parte da tríade, as alterações laboratoriais com leucocitose, eosinofilia e linfócitos atípicos, hepatite com as transaminases acima de 100 e a reativação do herpes vírus. Então, guardem no coração. Vamos falar agora da urticária. Mas de onde vem esse nome? Exatamente da lesão básica, que é a urtica. Mas o que é a urtica? São máculas eritematosas elevadas, que a gente vai ter uma natureza eritematosa e pruriginosa. Vai ter alteração da superfície, então a gente tem placa que pode confluir formando uma placa maior. Então a gente vai ter o paciente que conta que ele fala que está com vários altinhos vermelhos de natureza eritematosa, vermelha, que coça, pruriginosa e que aparece e desaparece. Quando a gente fala de urticária, a gente tem a urticária aguda, com menos de 6 semanas, e a urticária crônica, com mais de 6 semanas. Quando a gente fala da urticária aguda, em 50% dos casos a gente consegue identificar qual é o agente causador das lesões dermatológicas, no qual a gente vai ter agentes infecciosos, como, por exemplo, infecção respiratória. Podemos ter os medicamentos, podemos ter os alimentos, como frutos do mar, corantes. Então é importante a gente fazer a história detalhada para saber qual foi o contato que o nosso paciente teve. Já a urticária crônica é quando aquela lesão vai ter mais de 6 semanas. E como causas, nós temos as causas físicas, com pressão, frio, calor, polinética ou ainda contato com o sol. E ainda as autoimunes, no qual a gente vai ter anticorpos para a IgE dos mastócitos. E nessas crônicas, cerca de 50% não conseguimos identificar a causa. Então, a gente mesmo fazendo a investigação detalhada, 50% a gente não consegue definir o que está causando no nosso paciente. Preste atenção, cai na prova. Então, se você está sonhando com a revalidação do seu diploma, você tem que saber isso. Exatamente. Se o paciente chega para você no pronto-socorro com edema periocular, angioedema, lesões urticariformes na pele, prurido disseminado, sensação de dor na garganta, taquicardia, taquipneia, você tem que fazer o diagnóstico de anafilaxia. E diante dessa urgência, é importante você agir de forma precisa e adequada. Então, não pode esquecer que, em caso de suspeita de choque anafilático, é mandatório o emprego de adrenalina via intramuscular. Então, você vai salvar a vida do seu paciente e vai gabaritar essa questão na prova. Então, não esqueçam, diante de um quadro de anafilaxia, adrenalina intramuscular. Então, é isso, gente. A partir
partir de hoje vocês já sabem que as reações a medicamentos da pele são espectrais e que a partir de hoje você já sabe reconhecer todas essas doenças. Bons estudos e confiem em vocês. Até logo.